Obrigado por estar aqui. É sempre interessante falar alguma coisa do nosso passado, que de 50 anos atrás era um pouquinho diferente. O início da arritmia nossa, que eu citei lá na apresentação lá em cima, era eletrocardiografia e nada mais. Eletrocardiografia de 12 derivações ou uma derivação contínua de 2, 3 minutos numa derivação. Era isso. Não tinha Holter ainda, não tinha. Era o eletro. E eu tive um grande incentivo do Dr. Fábio Sandoli Brito, e que ele sabia muita coisa sobre mecanismos das arritmias baseado no eletrocardiograma, que a escola de Chicago, a escola de Miami, já sabia muito disso e nos ensinou muito. A partir do eletrocardiograma comum, nós desenvolvemos, não, já existia isso da doutora Doris Escher em Montefiore, nos Estados Unidos, o registro de potenciais cardíacos baseado usando-se um catéter transesofágico. Porque, como todo mundo sabe, o átrio esquerdo encosta no esôfago. Então, com um catéterzinho, com um fiozinho do nariz até o esôfago, dá mais ou menos de 28 a 35 centímetros, nós enfiávamos um tubinho desse, uma sonda nasogástrica de criança, número 5, com um fiozinho por dentro e um eletrodo na ponta, bem colado e tal, para não escapar esse eletrodo e o paciente engolir. E nós, com isso daí, nós visibilizava com muita facilidade a onda P, porque numa arritmia é fundamental ver a onda P, se ela está antes do QRS, depois do QRS, às vezes no meio do QRS. E nós tínhamos um eletrocardiógrafo de 2 canais da Philips, um holandês, excepcional. Então o Hospital Servidor me dava condições, além do polígrafo, né, que depois eu vou comentar. E com esse eletrocardiograma transesofágico, nós aprendemos muita arritmia, se aprendia muito. Porque você vendo a onda P mesmo num ciclo cardíaco durante uma taquicardia, você sabe muito. Mas isso daí foi o comecinho. Logo depois, quando saíram os trabalhos da escola da Mato, lá de State Island, com o registro do feixe de His e a estimulação endocavitária fixa ou com extra-estímulos, que nós chamamos de estimulação endocavitária programada, aí nós conseguimos elucidar quase tudo. Aí apareceram os trabalhos sobre taquicardia por reentrada, os trabalhos de taquicardia utilizando via anômala, e tudo isso facilitou demais para a gente entender a arritmia. Mas quando eu falo assim de fazer um estudo eletrofisiológico, e estimular, e etc. Escute que onde que iam esses traçados, esses dados? Esses dados passavam por um polígrafo, que era muito famoso da época, da Electronics for Medicine, que era o top da época, e ia por um registrador, um osciloscópio. Um osciloscópio que era uma caixinha que ficava no assoalho do aparelho, você tirava a tampa e olhava, eram uns negócios que ficavam fazendo assim. Tal. E por cima disso daí corria um papel fotográfico, que é isso daqui que eu trouxe na mão para mostrar. Um papel fotográfico que não era barato, era meio caro, mas eu consegui uma bolsa do FAPEC, Fundo de Amparo à Pesquisa em Cardiologia, que hoje, parece que na SBC chama-se Fundo do Coração, é isso? Fundo do Coração. E o professor Chiaverini, que era o chefe que era o diretor dessa fundação, me deu um dinheiro para eu comprar esse papel fotográfico, porque era muito caro. Aí era gravado num papel fotográfico, esse papel fotográfico era revelado. Vocês vão ver que um papel desse tamanho aqui, de 5 metros, não dá para revelar numa bacia como os técnicos da hemodinâmica revelavam os filmes. Então eu ia no setor de raio-x depois das 5 horas da tarde, quando o raio-x já estava quase sem movimento. E eu fiquei amigo de 2 cegos que trabalhavam na revelação das fotos.
e ele deixava eu entrar na câmara escura para eu revelar isso daqui, esse papel. Ele ia numa caixa fechada, e na câmara escura começava a sair, e passava por 3 tanques, tudo automático, e revelava. E depois, isso daqui, o que acontecia? Os primeiros, o que aconteceram com os primeiros? Amarelava, perdia. Aí eu falei com o técnico lá do raio-x, um dos cegos, falou, mas escuta aqui, está amarelando todos os traçados. Ele falou, não, é que isso aqui passa no revelador, passa na água, depois passa no fixador e depois sai. Esse fixador tem muito ácido acético. Isso daí vai amarelar se o senhor não lavar isso aí bem. Então eu chegava em casa, minha esposa, se você quiser saber, você pergunta para ela. Eu chegava em casa com esse rolo e ia lavar onde? No tanque. Enchia o tanque de água, passava uma água, jogava o papel lá, passava outra água lá. Quando eu achava que estava bom, eu tirava isso daqui e punha no varal. Agora você imagine o varal um dia que venta e um dia que chove, secando meus traçados. Mas assim mesmo eu consegui fazer traçados que eu acho que você deveria focar aqui para você ver a qualidade de um traçado e ver o potencial do feixe de isco, como é que era. É um negócio excepcional e nunca vai amarelar mais, né? Porque é uma fotografia. É uma fotografia sua quando você era nenê de colo que não vai estragar. Então esse aqui é um papel fotográfico muito caro e que eu fiz todos os traçados assim. E tem a estimulação, tem aqui, quer ver? Aí, aqui tem um estímulo caindo fora de lugar, estímulo fora de lugar, até achar o lugar, olha aí. Então era muito complicado, mas dava satisfação, porque pouca gente fazia isso daqui. No Brasil, que eu me lembre, nós no servidor tivemos uma época de ouro lá, que tinha, não sei se era direção ou era dinheiro. Então nós tínhamos muito equipamento. Nós tínhamos, como é que chama isso aqui? Emolumento, não, tem um nome lá. Nós tínhamos esses materiais para usar, tinha tudo, tinha. Então nós conseguimos fazer alguma coisa de boa qualidade, porque pouca gente tinha. Eu sei que no Rio Ivan Maia tinha, mas tinha 2 canais. Aquele que você viu do HC, eram 2 canais. Eu tinha 12 canais. Eu usava só 6, eu não preciso de 12. Aqui eu tenho com 5. Mas depois, quando o Ellens, da Alemanha, desenvolveu a técnica pelo seio coronariano, levar o catéter lá no final do átrio esquerdo e registrar o potencial do átrio esquerdo, eu tinha mais um canal aqui. Porque nas vias anômalas, no Wolff-Parkinson-White, você precisa do átrio esquerdo. Precisa saber por onde que volta, por onde que desce, senão você não consegue mapear. Então eu tinha 6 canais, sempre usei 6 canais. E isso mostra o início. A evolução disso depois foram os polígrafos, entre aspas, né, polígrafos, já dentro de um notebook, de um computador, que você gravava ali, às vezes tinha que registrar num papel comum, com tinta. Era uma impressora com jato de tinta. Depois vai evoluindo, saíram os estimuladores embutidos no sistema. Um software tem tudo, o software. Tem o estudo, a gravação do eletrofisiológico, tem a estimulação e revelar, não se fala, não precisa revelar. Você guarda, põe no seu computador o dia que você quer, a hora que você quer, que é muito melhor do que isso, que você tem que guardar tudo isso aqui. Era um desastre isso aqui. Mas tudo evoluiu. A estimulação cardíaca, que era difícil, porque eu não tinha o estimulador, o engenheiro Percival da TEB me fez um estimulador, até ele dizia assim que era no fundo do quintal, porque ele era jovem formado, né? Então ele, à tarde, da noite, ele fazia lá, tal, e construiu numa lata para mim, uma caixa de lata assim, e tinha uns botões assim, funcionava, o que interessava, só tinha um extra estímulo. Depois, a Cardiobras junto com o Percival e o Pivoto, disse que o estimulador era 3P, Percival, Pimenta e Pivoto, eram os 3. Era um chamado Physiocore, o Dr. Ângelo tinha um, eu tinha outro, era uma caixa enorme, ele dava 3 extra estímulos e você variava o acoplamento dos extra estímulos. Era uma maravilha. Mas como foram feitos acho que meia dúzia desse aparelho,
não conseguia vender, porque era muito caro. Então, isso aí acabou. Depois vem todos esses embutidos, né, aí dentro. Hoje eu acho muito mais fácil, né? Como o Dr. Lorga falou, eu quando comecei a fazer cardiologia, tinha ausculta, olhar a cara do doente, porque era importante, o doente está morrendo, está com infarto, ele está bem, é diferente. Tinha ausculta, aparelho de pressão, eletrocardiograma, ele tinha radioscopia. Eu tinha radioscopia no servidor, mas nunca usei aquilo lá, porque aquele tinha muita carga de raio-x, era difícil ficar mexendo aquele negócio para achar o coração. E a radioscopia dá o quê? Tamanho do coração só, a área cardíaca, tal, então não dava muito pouca coisa, não.